nos micro-organismos, né? O que nós encontramos nas bactérias? Uma estrutura formada por peptídeo glicano. Então você tem uma composição química diferente nas bactérias e é justamente essa diferença que o nosso sistema imunológico acaba observando e identificando. Sim? Mas é sobre fungos. Os fungos, eles agem com uma determinada temperatura ou específica, ou eles, tipo assim, específico fala assim, ou eles têm uma diferença, tipo assim, não tem isso. Vamos lá. Fungo que causa doença em humano, geralmente a gente classifica ele como dimórfico, certo? Ou seja, ele tem duas formas diferentes. O que vai provocar essa mudança de forma dele? Justamente a temperatura corporal nossa. Então, assim, o fungo que causa doença em humano, existe uma relação direta entre a capacidade dele sobreviver e a temperatura corporal humana. Nós não falamos de uma temperatura específica, mas sim de curvas de temperatura que favorecem o metabolismo. Então, a temperatura corporal humana, quando ele está no seu corpo, tem uma determinada curva que favorece o metabolismo dele. Ele ganha um aspecto, geralmente ali, de fungo leveduriforme, ficar com um aspecto de levedura. Fora do seu corpo, no ambiente, ele tem outra forma e ele pode tolerar temperaturas completamente diferentes. Então, são faixas, curvas de temperatura que podem facilitar ou dificultar a sobrevivência dele. Mas não é assim um ponto específico. Por exemplo, quando a gente fala das bactérias que causam doença, elas crescem desde 10, 12, 15 graus até 35, 37, 40 graus, dentro de uma faixa de temperatura. Qual que é a melhor faixa para ela? Entre 35 e 40 graus, que é a temperatura do seu corpo. Entendeu? Então, assim, existem faixas de temperatura que podem facilitar o metabolismo e isso favorece o crescimento deles. Se tivesse tipo nós vamos falar, mas nós tivemos a pandemia agora, se tivesse a pandemia o que vai acontecer? Pode existir qualquer tipo de patógeno propagando? Pode. Tá? Só que tem alguns patógenos que são mais eficientes na propagação do que outros, certo? A principal característica de um patógeno para ele ser efetivo e propagar, qual o meio que ele usa para chegar de uma pessoa a outra? Então, se você pega os patógenos respiratórios, que é a via aerógena que a gente chama, é muito mais fácil de propagar. Doenças fúngicas geralmente exigem um contato entre um indivíduo e o outro, entre uma secreção, então é mais difícil você ter esse contágio, certo? Existem sim fungos de importância médica, existe uma preocupação, mas dentro de doenças humanas, se você for listar os patógenos, é muito mais comum a gente ter uma preocupação grande com bactérias e com vírus, principalmente por conta da facilidade de dispersão desses agentes. O que aconteceu após a